Eu queria compartilhar hoje com vocês a palavra de Deus, que está em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1. Né? Queria que você abrisse sua Bíblia aí, né? 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Amém. Aleluia. Essa passagem, né, ela começa, eu vou ler, né? Ela diz assim: Ora, Elias, o tesbita, da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então, essa passagem, né, da Bíblia, em 1 Reis, conta a história, né, de Elias. Elias era um profeta do Senhor, né, e essa história acontece no momento em que o povo de Israel, né, estava longe do Senhor. Né. Eles tinham acabado, né, um rei tinha acabado de começar a governar, né, e até aquele momento a Bíblia diz que ele foi o pior rei de Israel até aquele momento. E ele era um rei muito ruim porque ele não servia a Deus. Ele era um rei que servia a um Deus chamado Baal. Né? Baal, né, o nome Baal quer dizer Senhor. Né? Naquela região, né, da Palestina, né, havia muitos povos, né, que adoravam muitos deuses. E Baal é um nome genérico para os deuses que eles adoravam. É como se fosse um deus genérico. Né? Mas para os povos que viviam ali pertinho do povo de Israel, né, em Canaã, né, Baal era o deus da fertilidade. Ele era responsável por trazer chuva, né, para as plantações. Isso resultava em colheita para as pessoas. Né? Então eles adoravam esse deus porque eles achavam que esse deus trazia chuva, né, e fertilidade, quer dizer, fazia a plantação, fazia a colheita aparecer, né, e eles tinham o sustento que eles precisavam. Né? Então, esse é o motivo pelo qual, né, no começo desse trecho que eu falei para vocês, Elias, que era um servo do Senhor, ele declara que Deus ia trazer seca nos anos seguintes. Ele ia cessar toda a chuva, todo o orvalho, toda a umidade, ele ia cessar. Por quê? Porque Deus estava mostrando para o povo de Israel que Baal não era Deus, né? Que ele não tinha poder para trazer chuva. Né? Então, esse era o momento em que aconteceu isso, em que Elias vivia, né? E Elias foi aquele profeta que declarou essa palavra. Ele declarou para o rei e falou: olha, não vai chover, e parou de chover. No Novo Testamento a gente vê, né, uma menção em Tiago sobre Elias, falando: olha, um justo orou para parar de chover, parou, e ele orou para chover de novo e voltou a chover. Né? Agora, o que isso tem a ver com a gente? Né? Nos dias de hoje, né, o mundo inteiro está enfrentando momentos difíceis, tempos difíceis. Né? A gente está com a crise aí do coronavírus e o mundo inteiro está sofrendo com isso. Né? É algo que sem paralelo na história. Né? É algo que não dá para a gente fazer uma comparação com nada que aconteceu antes, mesmo a gripe espanhola que aconteceu em 1918, não dá para comparar muito, porque é uma crise tão grande, tão forte, né, que não tem muita comparação. Então os líderes mundiais eles estão sem saber o que fazer, simplesmente. Né? Muito pouca gente conhece da doença, então virou realmente uma crise mundial. Né? Os líderes mundiais eles estão abalados, né? As nações estão abaladas. Né? Então nós estamos vivendo um tempo, né, que não é um tempo de seca, né, mas é um tempo em que algo está acontecendo
né? Uma crise está acontecendo, né? E os reis da terra, né? Os governantes da terra, os líderes mundiais, eles estão sem saber o que fazer, né? E eu vejo assim, né? Que a forma de viver do mundo inteiro mudou. Ídolos estão caindo, né? Ídolos estão sendo escondidos, sendo, né? O que aconteceu, né? O que aconteceu aqui, né? Nesse momento, né? Os ídolos desapareceram. Por exemplo, os ídolos do futebol, cadê eles? Cadê o futebol? Né? Os ídolos do consumo, né? Para que as pessoas vão comprar se elas estão preocupadas com a saúde deles, né? Os ídolos do esporte, os ídolos da bolsa de valores, o ídolo do dinheiro, né? Cadê? Né? O mundo está enfrentando uma crise muito difícil e não tem ninguém que dê uma resposta para isso, né? Então as nações estão sendo abaladas. Então, assim como no tempo de Elias, né? Pode ser que as dificuldades venham, né? E pode ser que a gente enfrente ainda tempos muito difíceis. Pode ser que a gente enfrente dificuldades aí pela frente, né? E de uma hora para outra, né? Ninguém tem uma direção para dar, né? Os líderes mundiais não têm uma direção para dar. Em Salmo 46:6 diz assim: nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Então a Bíblia diz que nações se agitam, reinos se abalam. Quando o Senhor fala, a terra se derrete, né? Então, agora olha só essa situação. Elias, ele declarou que ia ter seca, né? Só que ele também ia ter que enfrentar a seca. Deus não tirou ele dali e mandou para o Brasil, né? Porque onde não tinha seca, né? Ele continuou lá no povo de Israel, ele continuou lá. E ele continuou na seca. Ele declarou que ia ter seca, ele não tinha talvez culpa disso, porque o rei trouxe essa desgraça para o país. Mas ele estava enfrentando também, né? E assim como nós também, né? Nós, às vezes, é interessante, né? Que quando dá alguma coisa errada em qualquer lugar, a mania dos humanos, né? É querer culpar alguém, né? Quem será o culpado disso? Né? Quem será o culpado dessa crise do coronavírus? Eu não sei quem é o culpado. No caso de Elias, talvez o pessoal apontasse para ele, ele é o culpado, ele que declarou. Né? Eu não sei quem é o culpado, né? Mas não interessa quem é o culpado, todo mundo está sofrendo por isso, na verdade. Mas o povo do Senhor, né? Você que está me ouvindo aí hoje, né? O povo do Senhor tem a vantagem de estar com o Senhor, né? A gente tem uma vantagem que, apesar de nós estarmos no meio da tribulação, no meio da dificuldade, nós temos onde nos agarrar, nós temos Jesus no nosso barco, nós temos Jesus conosco, amém? Então, a grande diferença é essa, né? Eu não sei se você está me ouvindo hoje, se você já entregou a sua vida para Jesus. No final, né, dessa mensagem, você vai ter essa oportunidade. Mas saiba disso, se Jesus está no seu barco, se você tem Jesus no coração, você vai enfrentar isso com muito mais facilidade, né? Porque o Senhor não se esquece dos servos dele. Em Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne. Né? Perguntar para vocês, quem acha que a terra está transtornada? Né? É lógico, claramente está transtornada. Né? Mas aqui está dizendo, né? Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Né? E nós não temeremos ainda que a terra se transforme, porque Ele é o nosso refúgio. Amém? Ele é o nosso refúgio. E é sobre isso que eu quero falar hoje, que Deus... Né? Se você quiser colocar um título para essa mensagem, Deus é o nosso refúgio. Né? Ele é o nosso esconderijo e o nosso refúgio. Né? E nós temos refúgio nele. Né? Creio que esse momento é o momento da gente viver de verdade a prática da vida cristã. Sabe, nós somos cristãos e aí você lê as dificuldades que os apóstolos passaram, você vê as dificuldades você lê livros e vê as dificuldades que os servos de Deus passaram, olha aí. Nós estamos passando por algumas dificuldades, né? E agora é hora da gente crer no que está dizendo na palavra de Deus. A única verdade está ali na palavra de Deus. Então, esse é o momento de nós exercermos na prática a vida cristã.
né? É um momento único no mundo, é um momento único nas nossas vidas. E é isso que eu quero convidar você hoje, a você viver essa vida cristã. Chegou a hora da gente se levantar e dizer, eu creio nas promessas. Né? Eu creio no Senhor Jesus. Então você sabe aí onde você está, você pode dizer, olha, eu creio nas promessas do Senhor que estão na Bíblia. Eu creio no Senhor Jesus. Eu não estou só, sabe? Você não está só. O Senhor está comigo. Né? É o momento de você declarar, eu não estou só, o Senhor está comigo. Eu queria que você declarasse comigo isso agora. Eu creio na palavra de Deus que é a verdade. Então diga isso aí. Eu creio na palavra de Deus que é a verdade. Amém? Então a palavra de Deus é a única verdade. É a verdade que nós podemos confiar. Então eu disse para vocês, né, que o Senhor é o nosso esconderijo. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre esconderijo. Por quê? Porque nesse trecho, nesse momento em que Elias, a fome, a seca veio sobre o povo de Israel, Elias foi levado a um lugar de refúgio. Ele foi convidado a ir. Né? Deus mandou ele ir para um lugar de refúgio. E ele foi. Né? E nesse caos, nessa tribulação que foi imposta à terra, nesse momento em que nós vivemos, Deus está nos levando a um lugar de refúgio, a um esconderijo. Deus está convidando você a ir para um lugar de refúgio, a um lugar de esconderijo. E eu quero falar sobre três aspectos desse esconderijo, desse lugar de refúgio que o Senhor está nos levando. O primeiro aspecto é que o esconderijo, né, é um lugar de exercitarmos santidade. Né? Deus ordenou a Elias, assim, ele falou, saia daqui e vá para o ribeiro de Querite. Querite quer dizer separação. Tá? Então, olha só o que Deus disse, sai daqui, sai de onde você está e vai para o ribeiro de Querite. Era um ribeiro, ele era um rio temporário, tem muito lá em Israel, né? E ele estava, naquele momento ele estava fluindo, ele estava cheio. Mas a palavra Querite quer dizer separação, né? Então Deus está dizendo para mim e para você, ó, sai desse lugar que você está e vai para o meu esconderijo. E vai para a minha santidade. Né? Ele está dizendo, sai dos seus próprios pensamentos, saiam das suas dúvidas, saiam do pecado, saiam da preocupação e se separe para mim. A palavra santidade tem esse sentido de separação. Tá? Então, querite quer dizer separação. Separação é me santificar, me separar das coisas, do barulho do mundo, né? Do que o mundo está dizendo, do que as notícias estão dizendo, dos meus próprios pensamentos, do meu pecado, do que o meu coração está dizendo, da minha ansiedade. É me separar de todas essas coisas para o Senhor. Isso é santidade, eu me separar para o Senhor. Então, o Senhor está ordenando, né? Porque ele falou, sai, ele não só convidou Elias, mas ele mandou Elias, né? Ele comandou Elias, ele disse, vai, sai daí onde você está. E o Senhor está dizendo, sai de onde você está. Sai desse momento, às vezes de medo, sai desse momento. O Senhor está te dizendo, vai para o lugar, vai para o meu esconderijo, vai para o ribeiro de Querite. O Senhor ordena para nós hoje, se separa da voz do mundo, do estilo de vida do mundo, sabe? O estilo de vida do mundo. Parece que alguma coisa no estilo de vida do mundo já mudou, né? O consumismo, tem muita coisa que está mudando, né? Separe-se dos ídolos do mundo, né? No texto que nós lemos, ele usa a palavra esconda-se. Esconda-se lá no ribeiro de Querite, né? Isso me faz lembrar do Salmo 91, que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então é um lugar de se esconder. Mas, poxa, mas o cristão precisa se esconder? É um momento de se esconder. Como eu disse, Querite é um rio temporário, né? É algo temporário. Quer dizer, Deus está nos levando para um esconderijo temporário, né? Mas é o esconderijo da santidade, da separação de tudo que nos impede de ouvir a voz do Senhor. Ele nos trouxe aqui para bebermos da santidade, o lugar onde confessamos que é Ele que sacia a nossa sede. Então a gente vai confessar que é Ele que nos sacia. Nós não temos, às vezes, de onde nem tirar dinheiro, mas Ele vai nos saciar a sede, Ele vai nos ajudar, nos sustentar, né? É um rio, né? Ele levou Elias para onde ele pudesse beber a água numa seca, né? Onde tinha um rio, né? Isso me lembra, né, a mulher samaritana, né? Se você ler o trecho da mulher samaritana, né, no Novo Testamento,
Depois eu vou pedir para minha produção pôr aí nos comentários o trecho da mulher samaritana, o endereço bíblico, né? A mulher samaritana diz lá que ela desceu para buscar água no poço. Ela estava tentando saciar a sede dela. E ela encontra justo com Jesus, né? Mas a sede dela não era uma sede natural, era uma sede espiritual. Né? Era uma sede que precisava... Por quê? Porque ela precisava de santidade. Jesus diz para ela, você precisa de santidade. Você teve tantos maridos e esse que está com você não é seu marido. Ela precisava de santidade. Deus está nos levando a um lugar de água, a um lugar onde Ele vai saciar a nossa sede, mas é um lugar de santidade. A graça dele vai nos ajudar a chegar nesse lugar. Amém? Eu creio que Deus está te levando nesse lugar. Então, e não se sinta só. Porque tudo que está acontecendo, né? Tem um monte de gente em casa, às vezes você nem está em casa, às vezes você está trabalhando, mas muitas coisas mudaram e às vezes você está se sentindo sozinho nisso aí. Uma coisa que talvez te console, você não está sozinho nessa. Muitos servos do Senhor estão buscando a santidade, estão buscando ao Senhor, buscando o lugar secreto, né? Quando em 1 Reis 19:18 diz que Deus conservou 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal, né? Eu creio que você não é alguém que dobra os seus joelhos para o mundo, para as coisas do mundo, para as coisas erradas, né? Você tem o Senhor como Deus, né? Então, e não tem só você, tem milhares e milhares de cristãos que estão na mesma que eu e você. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar o Senhor nesse tempo, amém? Vamos encontrar a santidade. A santidade é a base para termos sucesso em nossas vidas, amém? É a base para o sucesso na sua vida. Então, se você quer ter sucesso, busca essa comunhão com Deus que vai te trazer santidade, a separação de tudo que não agrada a Deus, de tudo que não é de Deus, de toda mentira, de tudo aquilo que não vem do Senhor. Amém? A segunda coisa, né? A segunda coisa que eu quero, segundo aspecto do esconderijo, desse lugar de refúgio que o Senhor levou Elias e quer levar eu e você, é que o esconderijo é um lugar de sustento, é um lugar de descanso e é um lugar de sustento, né? Deus disse para Elias, eu dei ordem aos corvos para te alimentarem, né? Agora imagina só, os corvos, né, levavam comida, diz que levava pão e levava carne para Elias naquele momento, né? Então, quando Elias obedeceu, presta atenção nisso, quando Elias obedeceu e foi para o lugar, foi para o ribeiro de Querite, o que aconteceu? Aí sim os corvos começaram a vir. Ele não foi buscar lá o sustento dele. Ele foi onde Deus mandou ele ir, né? Porque se ele fosse buscar o sustento, é como hoje. Está um perigo ali. Ele podia ser morto. Ele podia pegar Covid-19. Mas não, ele foi para o lugar onde Deus mandou ele ir. E ali ele teve o sustento. Ali os corvos eles tinham um endereço no GPS dele, que é lá o ribeiro de Querite. Era só lá que eles sabiam ir. Tá? Então, o corvo, quando você lê sobre corvos na Bíblia, está muito ligado ao sustento, né? Então, em Salmo 147:9 diz assim, ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Em Jó 38:41 diz, quem dá alimento aos corvos quando seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? É Deus, né? Em Lucas 12:24 diz, observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Ele está falando de aves, mas aqui ele usa a palavra corvos, né? Então os corvos estão ligados a sustento, né? Então o que seria isso? Ai corvo, né? Corvo ites? Net corvo, né? O que será que está sustentando, né? Ele encomendava, ele ligava lá pro delivery de corvo? Não, é o que eu falei, ele obedeceu. Esse foi o comando para Deus sustentar ele, né? Quando ele foi para o lugar, Deus colocou no GPS lá do corvo. Olha, você tem que ir todo dia, tal hora e tal hora, você tem que pegar a comida e levar para ele, né? Eu andei pesquisando sobre corvos, eles são uma das aves mais inteligentes que tem. Mas isso não tem a ver com a palavra, é só curiosidade extra. Sabe? Mas o que eu quero dizer para você, Deus quer te sustentar nesses dias. Amém? Sabe? Repete isso. Deus quer me sustentar.
Deus quer me sustentar. Você é cristão? Você é temente a Deus? Você está aí ouvindo essa live, sabe? Você saiba disso, Deus quer te sustentar, né? Nem que seja com corvos. Presta atenção, aqui no Brasil não tem corvos, eu não estou falando de urubu, tá? São corvos. Corvos são animais diferentes. Eu achava que na minha infância eu achava que corvo era igual ao urubu. Não é, tá? Corvo é corvo, urubu é urubu. Você nunca vai ver um corvo aqui no Brasil, mas lá na Palestina tinha muito, né? Então ele era sustentado por esses corvos. Então, por quê? Porque ele obedeceu ao Senhor e estava no lugar de refúgio. Esse é o pré-requisito. Nós obedecemos ao Senhor. Nós íamos para o lugar de refúgio, o lugar onde o Senhor fala conosco, né? Como eu falei anteriormente, né? O lugar de santidade, o lugar onde eu ouço as promessas do Senhor, o lugar onde o Senhor nos sustenta com as promessas dele, com os frutos do Espírito, com os dons do Espírito. O Espírito Santo está aí com você. E o Senhor está te sustentando. É primeiro um sustento espiritual e depois um sustento natural, sabe? Eu queria que você entendesse isso. Deus quer te sustentar espiritualmente porque você tem uma jornada. Eu vou falar sobre isso ainda, tá? Mas Deus quer te sustentar espiritualmente e também naturalmente. Ele vai sustentar das duas maneiras, né? Mas creia nele, obedeça a ele, sabe? Vá ao lugar secreto, busque ao Senhor, busque a verdade da palavra de Deus, né? A palavra diz em Salmo 20, capítulo 7, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Por quê? Porque nós somos sustentados com o maná, nós somos sustentados com a força do Senhor, com algo espiritual, mas também algo natural. O Senhor vai te sustentar de todas as maneiras. Aliás, Lucas capítulo 12, versículo 24, promete isso. Isso é promessa do Senhor, que eles não têm celeiros, mas Deus alimenta eles. Será que se Deus alimenta os corvos, não vai alimentar você, né? É um momento, queridos, da gente se aquietar diante do Senhor. A palavra diz em Salmo 46, 10, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então eu queria que você repetisse isso comigo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Nesse salmo fala, para de lutar. Saiba que eu sou Deus. Deus vai ser exaltado entre as nações. Eu creio nisso, sabe? Deus vai ser exaltado. Não interessa como começou tudo isso. Interessa, sabe o que interessa? Que Deus vai ser exaltado nisso. Amém? E se você crê nisso, sabe? Fala um amém. Né? Porque eu creio que Deus vai ser exaltado. Mas assim, para de se mexer um pouco. Para de lutar. Ouve a voz do Senhor. Primeiro ouve e depois você faz. Deixa Deus falar com você nesses dias. É um momento que é o terceiro aspecto que eu quero conversar com vocês. O terceiro aspecto do esconderijo, que o esconderijo é um lugar temporário. Então chegou o momento em que o riacho se secou. Secou tudo. Parou. Falei, poxa, Deus, o Senhor me leva Elias para um lugar. Para depois secar, eu quero ficar aqui a vida inteira. Né? Tem gente que está gostando muito da quarentena, quer ficar a vida inteira de quarentena. Porque tá bom demais. Mas a vida não acaba na quarentena, gente. Então, isso vai passar. Então, a notícia, gente, esse tempo vai passar, né? Mas o que aconteceu lá com Elias? Deus ordena que Elias vá para outro lugar. A vida dele segue. O riacho secou, depois ele foi para outro lugar. E ele multiplicou a comida de uma viúva, ele se alimentou com aquela comida, ele ressuscitou o filho da viúva, ele depois, mais tarde, ele duelou com os profetas de Baal e venceu 400 profetas de Baal, ele provou que Deus era Deus, né? Foi algo maravilhoso, algo totalmente sobrenatural aconteceu ali. Né? Ele levou os israelitas a servirem a Deus, depois ele orou e a chuva voltou a cair, ele fez muitas coisas. Então, houve um futuro de lutas e de vitórias para a vida de Elias. E para a gente também, gente, não acaba aqui. Não acaba aqui, né? Elias, ele ficou no esconderijo, ouvindo ao Senhor, se santificando, se sustentando, ouvindo os planos de Deus, porque o tempo de agir chegaria. Então não fica irrequieto, fica calmo.
sabe? Porque esse tempo vai passar. A mensagem é, e esse tempo vai passar, querido, né? Mas o que nós estamos fazendo, o que a gente está fazendo enquanto o tempo não passa? A pergunta é essa, o tempo vai passar, mas o que nós estamos fazendo enquanto o tempo não passa? Porque depois que esse tempo passar, qual será a nossa atitude? Né? Deus está nos preparando, né, para algo que vai acontecer, algo diferente. Né? Então o que você está fazendo enquanto o tempo não passa? O que eu estou fazendo? Né? Nós estamos reclamando, você está tirando férias, né? Você está brigando com os outros nas redes sociais, você está dando ouvido às más notícias, você está ficando ansioso, você está perdendo as esperanças, será? Você está imobilizado, sem saber o que fazer, está preso, né? O que está acontecendo? Né? Deus está te dando um tempo para parar e ir para o esconderijo dele, para você não precisar reclamar, para que você pode até um tempo de férias, né? Mas para você não ficar brigando com os outros, não dar ouvidos às más notícias. Deus está te levando a um lugar especial de comunhão e da presença dele. Amém? Isso ele vai fazer com a graça de Deus. Basta você dizer eu quero e o Senhor vai te levar todos os dias para esse lugar. Que lugar é esse? É um lugar onde você lê a Bíblia, onde você busca ao Senhor, onde você ora, onde você louva ao Senhor. Nós temos ouvido sobre louvar ao Senhor, sobre adoração, adorar a Deus. E quão importante é isso, né? Você adorar a Deus nas dificuldades, no momento em que a gente está, né? Então Deus está te levando num tempo para parar. Cristão não gosta de parar, cristão está irrequieto, ele quer fazer alguma coisa. Jesus, eu quero fazer alguma coisa. Deus está dizendo, para um pouquinho, aguenta aí, ouve o que eu tenho para dizer. E depois você faz, né? É igual quando eu vou dar um trabalho na escola para os alunos. Então nós vamos fazer, se eu falo o que eles vão fazer, eles já começam a fazer, né? Eu falo, então primeiro eu começo a dar as instruções, olha tal, e depois faz. Vamos, qual é a instrução do Senhor? O que nós vamos viver daqui para frente, né? Então esse tempo, querido, é um tempo para que o que você vai fazer nesse tempo? Um tempo que você vai organizar a sua vida, né? As coisas que estavam em desordem, você vai colocar em ordem. A sua casa e a sua vida, né? Você vai estabelecer as prioridades corretas. Você vai dar ouvidos a Deus. Você vai fazer planos, sabe? Esse é o momento de você fazer planos. Você vai estudar a palavra. Você vai estudar coisas relacionadas à sua profissão. Você vai talvez mudar de profissão, pensar em mudar de profissão. Você vai mudar suas atitudes com as pessoas que estão ao seu redor, com outras pessoas, os seus relacionamentos. Você vai pensar nos seus relacionamentos, mudar suas atitudes, sabe? Você vai mudar, às vezes, os seus relacionamentos. Às vezes você não vai se relacionar mais com certas pessoas, vai começar a relacionar com outras pessoas. Mudanças vão acontecer. Pensa nessas mudanças. Esse momento é o momento de você planejar mudanças, de você pensar em mudanças. O que pode acontecer? O que eu posso fazer? Né? Como eu vou sair deste lugar, dessa crise que nós estamos vivendo? Como que eu vou sair? Quem eu serei quando eu sair disso tudo? Deus está te dando uma chance de ser alguém cheio do Espírito Santo, cheio dos dons do Espírito, seja cheio do caráter de Deus, cheio dos frutos do Espírito. Deus está te dando a chance para nós sermos as pessoas que vão fazer diferença nesse mundo. Amém? Então, sabe, nós vamos falar mais, depois nós vamos ter outras lives sobre casais, famílias, e a gente vai falar um pouco sobre atitudes, profissões, relacionamentos, vamos falar sobre várias coisas, né? Mas, queridos, o tempo de agir vai chegar, esse tempo que nós estamos vivendo vai passar. Então, eu temo que não estejamos com a atitude correta para esse tempo. Quando saímos desse lugar, como que nós vamos sair? Né? A gente vai sair do mesmo jeito? Né? O esconderijo é para nos preparar para os dias que estão por vir. Então, você vai se preparar para os dias que estão por vir. Né? Eu queria ler com você, né? Lucas capítulo 6, versículo 11. Né? É um trecho que fala que Jesus foi orar. Né? Mas é interessante que ele fala assim em 6:11, ele fala, Lucas 6:11. Diz assim, mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. O mundo, ele vai estar sempre bravo com a gente, tá? Não espere que o mundo esteja feliz com a gente, que somos cristãos.
porque nós vamos falar a verdade. Às vezes a verdade é doída, né? A verdade vai contra a opinião dos outros, né? E estava ali, Jesus estava fazendo milagre e os fariseus bravos com ele, né? Mas aí diz assim, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Nós estamos vivendo uma crise e noite fala de trevas, de tempos difíceis. Jesus passava a noite dele orando. E é isso que Deus quer que nós façamos. Jesus passava a noite, orar, queridos, não é só ficar falando com Deus. Orar é estar na presença de Deus, é ouvir o que Ele tem para dizer. E nós estamos passando uma noite de alguns meses, talvez. E nessa noite, né, nessa noite que nós estamos passando, né, é o momento de nós termos relacionamento íntimo com Deus. Buscar a Deus. Quantos dias já nessa quarentena, nesse tempo de crise que estamos vivendo, eu cheguei a Deus e falei, Senhor, o que eu faço agora? O que o Senhor tem para mim agora? O que eu vou fazer daqui para frente? Me ajuda em tal e tal coisa. E o Senhor vai falando, e o Senhor vai mostrando, né? Essa própria palavra surgiu de um momento assim, né? Então, Jesus fazia isso. Esse é o exemplo de Jesus. Ele passava tempos no esconderijo. Ele se escondia à noite. Ele se escondia das pessoas às vezes, né? E ele ia e ele orava. Ele tinha tempo com Deus. Às vezes nós vamos passar por esse tempo, né? E depois nós vamos ter que voltar para o esconderijo para nos fortificar e voltar e abençoar as pessoas, né? Agora, o que acontece? Essa noite vai passar. Essa noite que nós estamos vivendo vai passar. E nós precisamos estar descansados e preparados para algo novo que está por vir. Amém? Eu creio que algo novo está por vir. Meu conselho para cada um de vocês é: aquieta o seu coração. Aproveita esse tempo para estar na presença de Deus. Porque ao sair, vai haver um novo tempo de colheita. Um novo tempo que as pessoas vão estar sedentas por Cristo. Vai haver também um tempo de luta, mas vai ter um tempo de vitória. Nesse momento que você está vivendo agora, você está sendo capacitado para vencer, né? E a gente tem que aproveitar esse tempo para ser capacitado, para vir treinado para vencer. E vão aparecer novas oportunidades espirituais e naturais, novos empregos, novos momentos, novos horizontes. Queridos, tem coisas novas que vai aparecer. Então não fica olhando simplesmente para esse momento que a gente está vivendo. Aproveita esse momento, ouve a palavra de Deus. E eu só vou recapitular. A gente precisa estar no esconderijo da santidade, ter comunhão com o Senhor e deixar as coisas do mundo, deixar para trás aquilo que nos impede de estar com o Senhor. A gente está no esconderijo do sustento do Senhor. O Senhor vai te sustentar. Pode ser que venha tempos difíceis, você perca o seu emprego, pessoas já perderam. Não interessa. Deus vai te suprir. Você crê nisso? Sabe, se nós somos cristãos, nós cremos no suprimento de Deus. Ele, de alguma maneira, Ele vai te suprir, querido, com certeza. Ele é o Deus do suprimento. Ele vai mandar corvos até a sua casa. E você vai reconhecer quando você receber um desses corvos na sua casa. Não estou falando de corvo de verdade, entendeu? Você vai reconhecer que é o suprimento do Senhor para a sua vida. E por último, aproveita esse tempo. Não deixa passar, que é um tempo precioso que nós vamos estar na presença de Deus. Eu queria, né, orar com vocês agora, né? Eu sei que tem pessoas aí nos ouvindo, pessoas que que ainda não entregaram a vida para Jesus. Eu sei que tem pessoas que às vezes deixaram de ir para a igreja. Eu sei que tem todo o povo de Deus que também, né, tá aí ouvindo a palavra de Deus. Que essa palavra sustente as nossas vidas. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está agora. Nós gostaríamos de orar com você. Amém? Eu queria primeiramente orar por aqueles que não entregaram a sua vida para Jesus. Eu queria que se você nunca foi numa igreja, você está me ouvindo agora, eu queria que você repetisse essa oração. Senhor Jesus, eu estou aqui ouvindo a Tua palavra. Eu estou ouvindo aqui coisas que estão ditas. Eu estou ouvindo que essa crise, na verdade,
tantas coisas estão acontecendo, mas que se eu tiver Jesus no coração, vai ser diferente. Eu quero orar com você que não tem ainda, que nunca entregou a vida para Jesus. Repete comigo: Senhor Jesus, eu não te conheço, mas eu sei que o Senhor me conhece. Eu sei que o Senhor me ama. E na noite de hoje, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, né, eu queria que depois você entrasse em contato conosco, né? Depois nós vamos dar o celular, você pode até, se quiser, colocar nos comentários, mas nós vamos dar um celular, você pode, né, mandar o WhatsApp, ligar pra gente e falar: olha, eu fiz aquela oração, o que eu faço agora? Nós vamos te instruir, né? Como vir para uma igreja, como é a vida cristã, amém? Eu queria orar também por pessoas que entraram nessa live hoje e que não vai embora ainda, eu tenho algumas coisas para falar. Pessoas que entraram que você já foi numa igreja e faz tempo que você não vai, faz tempo que você se desviou do caminho do Senhor. Eu queria orar com você, feche seus olhos. Senhor, nós oramos. Oramos para que cada um que está nos ouvindo, que está longe da igreja, longe da comunhão com os irmãos, que às vezes se distanciou de Deus por tantas coisas. Senhor, nós sabemos que a gente se entristece, a gente às vezes abandona o caminho. A gente é humano. Mas eu creio que a graça do Senhor está vindo sobre você agora e está te dando um novo rumo. E você vai voltar para uma igreja, e você vai voltar para os caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu queria orar por todos agora. Tá? Se você está me ouvindo agora, né, fecha os seus olhos. Eu queria te abençoar, queria orar com você, né? Senhor Jesus, eu oro, Senhor, para que a palavra de Deus penetre lá dentro, lá no profundo dos nossos corações. Que a palavra de Deus permaneça em nós. E que tudo isso que foi falado se torne em atitudes práticas, se torne em vida no coração de cada um de nós que ouvimos a Tua palavra. Senhor, nós queremos ouvir e nós sabemos que coisas sobrenaturais acontecem quando nós ouvimos a Tua palavra. E eu creio que o Senhor já está agindo em muitos irmãos, muitas pessoas. O Senhor já está agindo, o Senhor já está falando, e o Senhor já está consolando, o Senhor está trazendo cura, o Senhor está trazendo alegria no meio da tribulação, o Senhor está trazendo confiança, o Senhor está trazendo uma nova esperança. Eu creio nisso. Senhor, eu abençoo agora cada um dos meus irmãos, todos que estão nos ouvindo. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Eu queria só terminar, né? Mas eu queria dar alguns avisos, né? A gente vai ter mais lives aí essa semana. Na terça, dia 21, às 20 horas, nós vamos ter uma live de oração. Então, se você quer oração, se você está precisando de oração, e se você quer orar junto com a gente, né? Vai ter uma live de oração, né? Vai ser na terça, dia 21, às 8 da noite, às 20 horas, né? E se você está nos acompanhando aí pela internet e gostaria de participar de alguma célula da igreja, né? E você não está, eu não estou em uma célula. O que é célula? Você pode ligar para o telefone que vai aparecer aí nos comentários, tá? Você liga para esse telefone, alguém vai te atender e vai te ajudar a encontrar um lugar, uma célula, né? E às vezes não é uma célula que você quer, você está precisando de oração, ou está passando alguma necessidade. Então também liga para esse telefone que está aparecendo aí nos comentários, né? Que a gente vai entrar em contato com você, a gente vai conversar com você, na verdade, né? E depois pode deixar pedidos de oração e tudo mais. Amém? Então, é isso, queridos. Que a palavra do Senhor, né, penetre no seu coração, que a palavra do Senhor te sustente durante essa semana, né? Eu queria terminar lendo 2 Coríntios capítulo 13, 14, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Deus te abençoe e boa semana.